Já faz um tempo que eu tenho observado nas redes sociais, a cada vez que o governo ocorre um erro, ou que ele comete um erro, enfim, aparecem lá as críticas, normalmente destrutivas, com a hashtag Eu Avisei. E eu comecei a pensar, eu avisei o quê? Eu avisei que vai dar errado? Eu avisei que iria dar errado? Eu avisei que quanto pior, melhor? O que quer dizer eu avisei? E eu comecei a pensar, gente, tá todo mundo no mesmo barco. Se der errado, dá errado para você que é da esquerda, de direita, de centro. Eu avisei não resolve muita coisa, né? E eu fico olhando assim o desserviço. Eu sou jornalista. Eu tento ter um olhar amplo sobre tudo, ler todos os veículos de esquerda, de direita, de centro. Não sou bolsominion, como pejorativamente são chamados os eleitores mais aguerridos do Bolsonaro. Não sou esquerdopata, como pejorativamente são chamados os eleitores de esquerda, dos partidos de esquerda. Eu procuro ser neutra. Mas eu faço aqui uma crítica à imprensa, o que está acontecendo aqui no Brasil, de um modo geral. Um desserviço. Um desserviço no sentido de sempre dar destaque para o que é ruim. Semana passada a gente teve uma notícia surpreendente. Para quem está assim, nesse furacão como o Brasil, a gente teve uma notícia surpreendente, que o PIB, o esperado é que ele oscilasse para baixo. Ele oscilou para cima. Ótimo, já estamos no lucro. Mas quais foram as manchetes dos principais jornais? PIB sobe, cresce, mas aquém do esperado. Mas ainda falta muito. Mas não é o suficiente. Tem sempre um mas. Quem ganha com esse mas? Eu não estou falando aqui de alienação, de a gente pintar um quadro colorido ou de fazer um jornalismo chapa branca. Eu estou falando de reconhecer os progressos que a gente faz. E quando a imprensa pinta esse quadro nebuloso, influencia milhares, milhões de pessoas, inclusive aquelas que torcem contra. E um outro detalhe, as redes sociais viraram uma arena desde que a campanha começou, uma arena de gladiadores. E as pessoas muitas vezes têm se comportado como se elas continuassem em campanha. A campanha acabou. Goste ou não, o presidente é de todos, de todos. Então a gente tem que torcer para dar certo. E em vez de bater boca sem argumentos, com xingamentos, com agressões, desfazendo amizades, vamos prestar atenção no que realmente está acontecendo e que às vezes a gente deixa passar batido. Cadê os 40 milhões de dólares que Cuba deve para o Brasil? Boa parte que foi emprestada para o Odebrecht para construir o Porto de Muriel e que a gente nunca recebeu. Prestem atenção no Aécio, com esse tanto de investigação, com esse tanto de condenação, o Aécio foi limpado, foi chancelado pelo PSDB outra vez. É como se ele fosse ungido e daqui a pouco, se brincar, ele vira presidente do Brasil. A gente tem uma reforma tributária em curso que vai melhorar muito a vida do empresário e, consequentemente, do empregador, do empregado. Esse é um outro ponto. Existe aí uma tentativa de colocar uma luta de classe, o patrão contra o empregado. Se o empresário vai mal, o pobre vai mal. Tem a MP da Liberdade Econômica, que também pode fazer muita coisa boa pelo empresariado e, consequentemente, pelo empregado, pelo colaborador, pelo stakeholder, seja o que for. Então, eu acho que as discussões elas ficam muito infrutíferas. Eu vejo pouca torcida e muita gente atirando pedra. E todo mundo depende de que dê certo. Todos os brasileiros, independente de coloração partidária. E só para terminar, muitas dessas pessoas que criticam e que falam sobre ditadura, sobre fascismo, são aquelas pessoas que quando não concordam com a opinião alheia, excluem, xingam, bloqueiam das redes sociais. E é bom lembrar que o primeiro sinal de ditadura é não tolerar a opinião alheia. Então, por tudo isso, eu queria sugerir, vamos trocar de hashtag. Em vez de eu avisei, hashtag respeito, hashtag democracia, hashtag força Brasil.